E aí galera, boa tarde. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre um tema, não sei dizer se pode ser polêmico, mas é um tema assim que muita gente vai se identificar, que é sobre o medo da morte, né? Antes de entrar no assunto, eu gostaria de dizer assim que eu estou preparando vídeos para a gente falar de tecnologia, baixei algumas distribuições Linux para mostrar para vocês e tudo mais. Enquanto não sai, gravar esse videozinho aí só para passar o tempo, né? Bom, cara, vou contar um pouco da história da minha vida, né? Eu quando era adolescente, né, eu tinha muito medo da morte. Eu tinha medo assim, tipo, e se eu morrer e não existir nada? Eu ficava com medo, tipo, eu não conseguia conceber na minha mente a não existência. E era uma coisa assim que me incomodava muito e eu pensava, não, prefiro acreditar no paraíso espírita, prefiro acreditar no paraíso cristão e tal, que a gente vai viver depois da morte, que a gente vai ser feliz e tudo mais, tudo mais. Aí eu, hoje, né, até em decorrendo da depressão e tudo mais, né, e também depois de ler Nietzsche, ler Schopenhauer e tudo mais, eu cheguei à conclusão assim, cara, que não tem o que temer a morte, é um processo natural. Se existe ou não vida após a morte, a gente não tem uma resposta cientificamente comprovada se tem ou não. Mas tudo indica que não tem nada depois da morte, entende? Por exemplo, tu se lembra como é que era a tua vida 50 anos antes de tu nascer? Não. Para ti, a tua vida começou no momento do teu nascimento. A memória mais remota que eu tenho era quando eu era bebê de colo, né? Devia ter o quê? Algumas semanas, um mês, sei lá. E eu tava nos colos da minha mãe, eu tava chorando muito porque eu queria estar nos colos do meu pai. Só que eu não sabia falar, entende? Então eu só chorava e teve uma hora ali que eu me acalmei. Eu me lembro, cara, por mais bizarro que pareça, eu me lembro dessa cena. E logo assim, na primeira infância, eu lembro assim de coisas assim como flashes de memória. E assim, tipo, lembro como fosse isso e a minha memória só foi, digamos, ficar mais concisa, mais completa, por assim dizer, depois que eu comecei na escola, né? Tipo, na pré-escola, primeira série, segunda série e tudo mais. E eu tô completamente em paz, assim, em relação à vida após a morte, né? Porque se eu morrer, cara, eu vou descansar. Tipo, não vou sofrer, não vou ir pro inferno, essas coisas. Tudo isso é bobagem que botam na cabeça de vocês pra controlar vocês, né? Esse medo do inferno. Eles usam o paraíso para seduzir, para dizer, se tu fazer o que a gente quer, tu vai pro paraíso. Agora, se tu se rebelar, tu vai pro inferno. E eles usam isso para manipular as pessoas, entende? Então eu digo, eu não tenho medo da morte. Eu tenho a total certeza que depois da morte não há nada e não tem o que temer, cara. Tu não vai sofrer, tu não vai nem ter a noção de existência, tu não vai ter nem a noção de sofrimento, nada. Sabe quando tu cai num sono profundo e tu não tem consciência do que tá acontecendo? É tipo isso, né, cara? Então eu digo, se eu morrer hoje, se eu morrer amanhã, se eu morrer daqui 50 anos, tanto faz, né, cara? Eu sei que eu vou deixar de existir, vou, eu vou ficar, digamos, não vou ficar sofrendo, porque a minha consciência vai deixar de existir. Se isso assusta algumas pessoas, isso deve ser trabalhado para que elas aceitem isso daí.
Mas depois da morte, cara, não há nada a não ser que surja algum estudo, alguma coisa que comprove que depois da morte a gente vá para algum lugar. Mas por hora não tem nada, não existe nada depois da morte e é isso, né, cara? Não tem o que temer. Aí vai vir aquelas pessoas, mas ah, já pensou assim, tipo, se os cristãos estão certos, se vocês assim que não acreditam em vida após a morte estiverem certos, ninguém perde nada. Mas agora, se os cristãos estiverem certos, vocês vão perder porque vocês vão pro inferno, tá? A velha aposta de Pascal, né, cara? Só que o problema da aposta de Pascal, cara, é que isso daí vale para qualquer paraíso de qualquer mitologia, não só o cristianismo. Serve para mitologia hindu, serve para mitologia grega, para mitologia nórdica, para mitologia asteca, para mitologia egípcia, para qualquer mitologia serve. Então, não é uma ideia muito concisa essa aposta de Pascal, né? E é isso, né, cara? Não tem mais o que acrescentar. A morte um dia vai chegar para todos nós, né? E quem mais vai sofrer vão ser as pessoas que vão ficar, que elas vão sentir saudades de você, vão sentir tua falta e tudo mais, e enquanto tu vai estar lá apagado no caixão e não vai sentir nada, não vai estar apagado, simples. Enquanto as pessoas na tua volta vão estar chorando, lamentando, sofrendo, tudo mais. Então digo, da morte a gente não deve ter medo, a gente deve viver a nossa vida o máximo que a gente puder. Aproveitar ela, porque a gente só tem essa vida e depois, cara, depois tu desaparece, tu deixa de existir e Deus, tu passou a tua vida inteira não aproveitando ela, foi em vão. Tu teve a tua vida, tu passou a tua vida não aproveitando ela e foi tudo em vão. Então é isso, né, pessoal? Se você gostou, deixa o like aí, isso ajuda muito o canal a ganhar relevância. Compartilhe com seus amigos. Logo depois eu vou lançar alguns vídeos de tecnologia, de Linux e tudo mais, né? Que eu baixei, não querendo dar spoiler, mas eu baixei até uma distribuição de Cuba, né? Para mostrar para vocês como que é o sistema operacional de um país comunista, né? E é isso, aquele abraço e falou.